Vou já te convidar aqui, Gi. Ótimo. Ótimo que você já entrou. Olá, tudo bom? Ei, tudo Como bem e você você? está? Deixa Tudo eu colocar bem. aqui. Tudo ótimo. Como você Deixa eu ajeitar está? aqui para não cortar minha cabeça. Ih, Tudo bem, e você, Deixa eu ver. Rodolfo? Tudo maravilhoso. Deixa aqui que eu vou convidar umas pessoas para estarem conosco aqui Maravilhoso. nessa live. E aí, pessoal Boa tarde a todos que estão entrando. a galera que quer entender um pouquinho mais dos bastidores do casamento, né? Quer transição de carreira, coisa que você fez e muita gente busca também. Tanta Sim. coisa que você está vivendo aí, viveu. E aí vamos dividir isso com o pessoal. E aí, Gi, como é que está o mercado? Como é que foi para você? Como é que está sendo a pandemia, o coronavírus? Como é que tem se traduzido para você? Que você tem filho pequeno também, né? Então a gente está fazendo essa live também, porque daqui a pouco tem banhinho, jantar, tem tudo, né? A gente adiantou um pouco o horário da live para encaixar na agenda do bebê. Mas assim, é difícil, né? Porque com criança em casa, você tem mil coisas para fazer, mas ao mesmo tempo isso tem seu lado positivo, porque imagina, se eu tivesse só, eu talvez estivesse um pouco entediada. Com o Gabriel não dá para ficar, porque Não, ele não tem, ele consegue. tem uma, né, ele tem uma rotina, então a gente tem que seguir a rotina dele. E mesmo com o mercado de casamentos, de eventos no geral, né, parado nesse momento, eu continuo trabalhando assim nos bastidores, né, desenvolvendo projetos e continuo conversando com os noivos porque os casamentos eles não foram cancelados, eles foram adiados, Adiados. né? Então o que eu tenho conversado muito com as noivas é que a gente de certa forma tem mais tempo para trabalhar, mais calma para resolver as coisas, porque geralmente os noivos ficam naquela correria, né? Tá trabalhando e aí faz aquele horário de escritório e daí sai à noite, aí que vai fazer degustação, aí que vai fazer reunião com milhões de outros fornecedores. Então, agora, principalmente nessa parte da cerimônia, né? Eu gosto de dizer que é uma fase assim para curtir, né? Um momento que os noivos vão reviver aquela história. Né? Eles contando para mim, eles estão relembrando muitas coisas e sempre acontece deles me responderem assim: "Nossa, mas eu não lembro disso", quando eu faço alguma pergunta. Mas quando foi que? Nossa, mas peraí, quando foi mesmo? E aí é bacana porque eles vão resgatando a própria história, né? A história do amor deles, né? De como tudo começou, muitos detalhes que às vezes cada um para pensar no dia a dia. E é gostoso ter esse tempo, porque uma cerimônia personalizada, ela realmente Sim. fica personalizada, o resultado, né? A gente chega nesse resultado quando eu consigo extrair deles o máximo de detalhes possível. É, Então, é tendo, engraçado que assim, tendo esse você tempo, a escreveria o gente livro, vai. né? Você Sim, escreveria, você facilmente escreveria o livro deles. sim, Se você fosse a sim, porque. autora, isso, aquilo, fala assim, ó, eu vou te entregar um livro aqui da vida de vocês, uma mini biografia ou, da Mas isso, vida. isso acontece porque, assim, geralmente os noivos estão muito nervosos, né? Por mais que a gente converse, fale, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo, aproveita que passa rápido, é um dia gostoso, você tem que aproveitar ao máximo. Mas não tem jeito, né? Eles ficam nervosos, ficam ansiosos, e Sim, aí chega sim. lá, tem tanta gente ali, e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes eles não curtem tanto a cerimônia, não conseguem curtir tanto a cerimônia, às vezes não ouve tudo que a gente fala, né? Porque está naquele estado Imagino. assim. E aí acontece muito deles me escreverem depois do casamento, porque quando termina, eu junto todo esse material, né? Essa mini história, esse mini livro deles, da vida deles, e entrego para eles, né? Um material que fica com eles. Então, depois que passa a festa, a noite, a lua de mel e tal, eles leem aquele material e me escrevem. Nossa, que legal foi reler, porque a gente nem. Na hora a gente estava tão assim que a gente nem conseguiu ouvir direito. Nossa, você contou
tão lindamente a história, você relembrou tantas coisas legais, e agora a gente está podendo relembrar, a gente está sentado aqui, sei lá, numa praia paradisíaca, a gente está sentado aqui relendo e relembrando os momentos, ai, foi tão gostoso. Então, acho que serve também, né, como você disse aí, uma mini biografia. Não, Mas assim, daria para escrever muito. muito, muito, porque esse é um livro, porque um livro de 100, 120 páginas, com Uhum. quantidade de histórias, e você tendo sido Vários capítulos. repórter, uma pesquisadora, isso e aquilo, tem toda a técnica. Era só ter uma pessoa nos teus bastidores para botar mais história nisso aí, né? Romancear um pouco mais e dar mais. Esboçar um pouco mais, escrever um pouco Corpo. mais, que aí dá mais corpo para o É, livro. é, Porque são histórias, cada história que vocês contam, vocês são contadores é, de histórias. Eu tive é. também aqui com Raquel Abdu, você também fez a live com Raquelzinha Abdu. Sim, Quando Raquel, converge super querida. cerimonial, celebrante, o decorador, o DJ, quando vai colocando todo mundo no mesmo lugar e contando aquela história, porque assim, olhar a festa, o estrobo, a luz, isso aqui, é lindo. Mas tem É. muita coisa que vem antes, um De ano, 2 anos bastidor. antes. E de bastidor também, né? Porque é como se fosse um ao vivo. Eu vim da televisão, né? Eu fazia muitos programas ao vivo e tudo que os espectadores veem na TV é lindo e tal, mas às vezes está acontecendo um monte de coisa ali por trás da câmera, das câmeras, que ninguém tá vendo e que a gente tem que dar um jeito de, né, fingir que nada tá acontecendo e vamos embora. Isso aí. Então tem muita história mesmo. E além do que, Eu... eu converso também com os pais, com os amigos, com os É padrinhos. verdade. Então, assim, às vezes um fato, né, tem vários ângulos ali daquela história. Então, Uau! tudo isso acrescenta muito. E muitas vezes não dá para colocar tudo numa cerimônia que dura no máximo Não. 40 minutos, né? A gente tem que seguir um roteiro, é uma cerimônia, é uma celebração, então a gente tem troca de aliança e votos e tal. Mas se fosse só para contar a história deles, daria realmente ali. Assim, todo mundo olha o celebrante. Eu conversando com a Raquel, quando eu olhava o cerimonialista, é um produtor, é um assistente de produção da TV É, Globo, é um coordenador de produção. aham. Olhando o cerimonialista, é um coordenador de produção. Pega um monte de fornecedor, põe ali no local, na locação, põe o todo para Vai não com, chover, isso e aquilo, vai. Então, acabou, é vai aquilo com o ali. fonezinho ali, ó. Vai com o fonezinho, falando com a equipe, com a Só no recepcionista. rádio dando ordem aqui, ali, ali, ali. Isso, e tal. Busca o ator lá na casa, traz pro set, vamos gravar, bota água, isso e aquilo, traz. E aí, quando você vai ver o trabalho do cerimonial, conversando com Raquel, isso e aquilo, aí você vê assim, a enormidade de coisas que tem por trás. Vai Nossa, é. chover, não vai chover, isso e aquilo, a preparação, a Nossa, é. angústia, o psicólogo e a psicóloga que vocês são no decorrer dessa Muito, jornada. Por muito. diversos motivos, vocês são escolhidos. Eu não entendia, né? Você sabe, eu fui lá responsável da área da maquiagem, depois eu fui fazer as Olimpíadas, aí fazendo a abertura das Olimpíadas, encerramento, abertura paralímpica, encerramento paralímpico, eu tinha alguns profissionais que faziam casamentos. O Guilherme Camilo era um deles. Teve um outro rapaz que eu não me lembro o nome, o outro era mais de caracterização, o Jorginho também era de casamento, mas nem tanto. E aí eles falando que o maquiador de casamento, cara, ele saía exaurido, ele saía sem energia, ele chegava em casa, tomava um banho e buf. Ele falou assim, mas por qual é a diferença? Não, Rodolfo, você não tem ideia, é uma Ele coisa lida de com louco. toda a ansiedade da noiva, da mãe da noiva, das É. madrinhas, né? Ele fica ali naquele, Para pro ele fica ali fotógrafo, na concentração, né? é. Né? Ele Da, para da pro saída da fotógrafo, escola de é. escola de samba. Ele fica ali e assim. Aí ele falou assim: você não sabe. Aí para, vem o fotógrafo, agora é a hora da foto. Aí daqui a pouco vem a hora da comida. Aí daqui a pouco vem a Para. hora do não sei o quê. Aí vem uma e que traz uma notícia ruim para a noiva ou para a mãe da noiva. Aí ela levanta e É. sai varada e volta Não, e chorando. às Aí vezes acontece mil coisas, a noiva não tá sabendo. E aí tá todo mundo conversando em volta da noiva. Assim, isso mesmo. não sei quem não chegou. Ai, meu Deus, você não sabe tal coisa que não vai dar certo. Tudo assim, a boca miúda pra noiva não ouvir, não ficar sabendo. Vem cá, noiva, você não é queda, vem aqui fora. E pensa bem, o maquiador ele tem que administrar esse estresse, porque ele não pode ter uma noiva chorando, uma Não, noiva inchada. Então, não, ele claro. tem que
o maquiador, ele tem um papel muito fundamental, além de deixar a noiva linda, claro, no dia, né? Sim, Exaltar a beleza da mulher. Ele tem que também levar um astral bom, eu acho, sabe? Porque é aquele momento que antecede o casamento e eles estão. E a noiva tá querendo viver uma experiência boa. Então ele não pode chegar lá mal-humorado, ele não pode ficar dando piti. não. Mesmo que ele esteja com problema em casa, é aquela coisa. Ele tem que estar lá, levando tranquilidade, sabe? Levando calma para a noiva, mesmo que aconteça, sei lá, a pior das coisas, muito estresse, Sim, ele sim. acalma. Então ele também tem essa função De de apaziguar, psicólogo, como né? você É, falou. isso, é. É, Assim, o é, pai que é separado da mãe da noiva, aí eles têm uma rixa, é. isso e aquilo. Acontece, Aí chegou, não parece. pode encontrar. Tem umas coisas assim do casamento, que aí ele comentando, ele falou, Rodolfo, você não tem noção. Eu falei, cara, é legal e tal. Aí depois a Alegroxo também, num evento da Manu, comentando. Eu falei assim, cara, mas assim, é do jogo. Ele falou, aí o outro falou, eu não consigo fazer dois casamentos num dia. Pra mim é É assim, não dá pra fazer um desgastante. de manhã e de tarde. Aí o Ish, né? É. Conversando com o Ish, ele falou, Rodolfo, é Aham. muito, porque você, isso e aquilo, aí tudo, se você tá vendo a movimentação, você tá maquiando o olho ali, tá esfumando o olho, e você tá vendo a movimentação, aí te chamam no canto, aí você diz que vai beber uma água e já volta para ela ver isso pro making off, aí ó, não deixa ela perceber isso, porque tá acontecendo isso lá fora. E vocês Exatamente. lá na ponta, como celebrante, essa engrenagem funcionar, assim, É. Eu não ter seguro essa. toda essa tensão, assim, que a gente imagina como se fosse né, aquela bola de fogo, assim. Ela não explode, mas ela dissipa quando a noiva pisa ali e entra no altar, né? Quando ela atravessa ali o tapete vermelho. Porque o tapete vermelho, enfim, Sim, 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 sim. verde, branco, de Branco. flor, de folhas, de flores, Quando entra quando na ela, cerimônia mesmo, né? quando ela entra, porque ela entra com essa tensão. Você vê, tem noiva, tem as exceções, né? Mas você vê aquela tensão, porque realmente está todo mundo na expectativa daquele momento. E quando elas chegam ali no altar, né, que se despedem do pai ou de quem estiver acompanhando, pega no braço do noivo, chega no altar, eles estão assim, sabe? E é isso que eu falo, às vezes eles estão tão assim que eles não estão ouvindo, né? Não estão percebendo as coisas que estão acontecendo. Então, é um trabalho que eu faço muito com os noivos de trazer essa ideia de que eles têm que relaxar e têm que aproveitar aquele momento. Então, sempre antes das minhas cerimônias, quando eles chegam, eu não falo nada, sabe? Eu não falo nada no microfone, eu só pego na mão deles, converso, beijo, falo para eles respirarem. Então eles dão uma relaxa. Agora vamos aproveitar, vamos curtir esse momento. Aí eu pego o microfone, porque eu percebo que é esse momento que eles começam a, sabe? E aí que eles começam a olhar e curtir, ver o que está acontecendo. Porque para muita gente é difícil, né? Você pensa que, para quem não trabalha em televisão, não fala com público, não fala em público, enfim, quem é muito tímido, imagina você pisar num lugar vestida toda de branco, todo mundo olhando para você, e em seguida todo mundo olha para o noivo, né? Porque todo mundo quer ver a reação do. Aí o noivo tá mega emocionado, fingindo que ele não está, porque Tá, ele não aí, ó. quer chorar. É. Tem uns que choram mesmo, mas a maioria fica assim, né? Tipo, segurando o choro, É. Deus segurando o choro, e todo mundo olha para o Gi, olha para o Gi, olha. Então é um momento tenso, né? Então, Verdade. assim, para eles poderem curtir, acho que esse um ano de preparação, quando eles chegam na minha frente, eu faço esse minuto, assim, sabe? De abraçar, olha, relaxa, respira. Às vezes faço uma piadinha para dar uma descontraída. E é sempre muito gostoso participar desse momento, porque a gente vai percebendo, né, que eles vão relaxando e quanto mais relaxados, eles curtem mais o casamento, né? Acho que uma cerimônia que é feita para não ter tanta cerimônia, né, que é uma cerimônia personalizada, que pode ser mais descontraída, eu acho que tem que ter esse resultado, né? Tem que trazer isso pro casal
e para quem está acompanhando também, para as Sabe que você, famílias, para os amigos. foi interessante você falar isso, porque com esse teu ritual, esse teu momento, talvez seja a hora sim, onde eles conseguem respirar, se conectar com o seu chakra, qualquer coisa, com o seu eu, e olhar para o lado e ver a beleza do lugar que eles escolheram, que estão Uhum. ali as pessoas que eles escolheram. E de falar assim, É, uau, cheguei até aqui, tô é, bem. Deixa eu curtir esse é. momento. É isso, assim. É, É o teu ritual. em alguns casamentos, não em todos, mas em alguns, quando eu percebo que os noivos estão muito tensos mesmo, eu peço para eles virarem, né? Eles estão de costas para os convidados. Eu peço para eles virarem de frente para os convidados, para eles olharem, simplesmente, para os rostos, né? Para cada um que tá ali. E aí fica todo mundo. Isso já, né? Já relaxa, porque É. a noiva entra dura, assim, ela não sabe se ela sorri, se ela chora, se ela olha para o lado, se ela pode cumprimentar, porque às vezes, não é casamento, é uma coisa É. muito assim, né? Muito A pessoa é toda solene, descolada no dia a dia e ali tá igual a noiva, tá igual um robozinho caminhando. segurando o buquê que fica até meio torta de tão É. dura que tá. Então, quando eu percebo que tá rolando essa energia assim, aí eu falo para eles, antes da gente começar, virem de frente para seus convidados. Olha quem veio aqui, trazendo tanto carinho para vocês. Aí depois aqueles tchauzinhos, oizinhos e tal. Agora sim, vamos começar. E aí já vem com uma energia diferente. É Você só faz realmente, casamento ou você faz algum outro tipo de. Aqui a Vivi tá aqui e vai ter o aniversário de 15 anos da Gabi, que é a filha dela, uhum, que é super parceira nossa e tal. Você só faz casamento ou tem alguma outra comemoração em que você se aventura ou que tem, te demandam, além de mestre de cerimônias em eventos? O que uhum, mais? Que é só para a gente dar amplitude também ao teu trabalho e que as pessoas saibam e possam fazer perguntas para sim, a gente. sim. Sempre, bom, trabalhando como jornalista e, enfim, televisão, eu sempre trabalhei como mestre de cerimônias. Então, já fiz todo tipo de coisa, né? Todo tipo de evento. Mas nesses segmentos de festas, nunca fiz 15 anos Tá? e desde que eu comecei a fazer, eu sempre ouvi que era uma coisa que estava meio fora de moda, que as pessoas não queriam tanto mais um mestre de cerimônias falando no casamento, no aniversário. Então eu não sei ainda como funciona esse mercado, eu nunca fiz. Mas já me chamaram para fazer renovação de votos, Ó, que legal. escrever textos para nascimentos, mas não numa cerimônia, né? Mas seria mais como uma carta, algo que os pais deixavam como lembrança Que lindo, que de, legal. de nascimento, né? Ai, que muito bom. Agora, você fez uma transição de carreira para chegar até onde você chegou, né? Até onde você está hoje. Como é que foi Sim, sim. isso? Porque muita gente que tá Olha, vivendo esse período da pandemia, já uhum, 70% das pessoas, antes pandemia, tá? 70% das pessoas têm carteira assinada e estão infelizes. E aí a gente é, pode falar de propósito, a gente pode falar de foco, a gente pode falar de um monte de coisas. E algumas pessoas também querem fazer a sua transição de carreira, como começar. A gente fez uma transição de carreira para sair de uma empresa que dá medo, porque uhum. é número um no Brasil. Como é que foi para você essa transição de carreira? Como é que você construiu ela? Como é que foi esse flow? Olha, foi um flow, foi muito acontecendo. Quando me perguntam, eu não consigo definir assim, sabe, uma data, um momento específico, porque para mim foi um processo, né? Eu sempre fico pensando assim, tentando buscar quando tudo isso começou. Mas acho que tem a ver com uma busca de mim mesma, sabe? Legal. Uma busca da minha essência, de descobrir quem eu sou, o que eu quero. E eu acho que isso começou muito depois que meu pai faleceu, sabe? Eu sempre trabalhei muito, desde criança. Eu comecei a trabalhar na televisão com carteira assinada aos 12 anos de idade, no Clube da Criança, na TV Manchete. Uau! Olha, Clube da Então, assim, Criança. e antes disso eu já trabalhava, né? Fazia comerciais, desfiles, fazia shows, eu cantava. E então, para mim,
E sempre fiz o que eu gostei, né? Nunca foi uma coisa forçada, assim. Sempre fiz o que eu gostei, sempre fui atrás do que eu queria e sempre fui conquistando tudo, né? Mas eu acho que depois que meu pai faleceu, eu fiquei pensando muito nos porquês, né? Porque eu penso na vida do meu pai, que sempre batalhou, 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 e de repente eu acho que isso acontece com todo mundo que perde alguém. Você pensa assim, mas acho que você vai levar o quê dessa vida? Você não vai levar nada. E o que eu via, no meu caso, foi que meu pai levou muitos amigos. Porque no Legal. funeral dele tinha, assim, muita gente que eu nem conhecia, sabe? Ele era uma pessoa muito boa, ajudava muita gente, ele era dentista, fazia vários trabalhos sociais. E ele era muito amigão de todo mundo, assim. Como é que é o E nome do foi seu pai? Osli, Tá. Qual era a doutor especialidade Osli. dele? Ele era ortodontista, Ah. fazia correção, né? Do Rio? Não, de São José dos Campos, interior de São Tá, Paulo. legal. É. E aí eu vi aquilo e isso começou a bater muito fundo no meu coração. Nossa, por que que a gente leva daqui? Porque a gente fica buscando, buscando posições, cargos, salários, né? E é muito legal, claro, Sim. muito legal. Mas aí isso ficou, e eu acho que daí eu comecei um processo dessa busca dos significados, dos porquês, né? Então, até Bom. ontem eu fiz uma live contando histórias de algumas mulheres que eu convidei para participar dessa live, falando por que que a gente faz o que a gente faz. Né? Eu acho que quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a colocar essa pergunta na nossa vida, tudo muda. E aí fui atrás de yoga, meditação, acupuntura. Eu tive uma fase de estresse, porque foi uma perda em que eu não pude parar de trabalhar. E eu fazia programa infantil na época. Então eu tinha que falar com criança, mas eu estava vivendo um luto. Então, assim, aquele É processo. louco, Então, é louco, é louco. Isso é uma dualidade que vem e fala assim, uau. E e aí? você que já, e você que já trabalhou na TV Globo, você sabe, né? Nada pode parar a engrenagem. Então, assim, Nada pode. aí eu entrei numa roda louca, que foi TV Globinho, aí eu fazia o Mix em São Paulo, na TV Vanguarda, que era um programa jovem, junto com o Thiago Leifert. Aí fui pro video show, aí do video show fazia ao vivo, viajar, fazer matéria, era uma loucura só. Mas sempre com essa questão, assim. E aí uma vez, quando eu tive umas férias longas, falei, vou parar tudo, vou sair, sabe, quando eu paro o mundo que eu quero descer. Eu fui para Israel sozinha, fiquei um mês lá viajando o país, estudando e lendo, enfim, sempre gostei muito das religiões, sempre fui muito Legal. curiosa, assim. E eu acho que minha busca começou assim, esse processo. Depois E que eu fui e que, voltei, muita coisa começou a não fazer sentido, porque eu comecei a entender o que que era importante para mim, quais eram os meus valores e o que que era importante na minha vida. E eu vi que muita coisa estava ficando para trás, sabe? eu Eu costumo, estava conquistando, quanto mais eu conquistava a minha vida pessoal e as coisas que eu acreditava, que eu achava importante, e eu se distanciando muito. vai tendo um vazio, vai tendo um hiato aqui, que chega uma hora que você se questiona. Não adianta ter 10 mil, 50, 100 mil, 1 milhão na conta, se tem esse hiato aqui, se tem esse vazio. Eu tirava férias e não tinha quem viajar comigo, Né? porque minhas férias sempre eram fora das férias comuns, né, de todo mundo. Não, você Eu não se não via minha programa. família. Alguém programa as suas férias, né? Não é você É, programa as suas férias. é. E muitas vezes não tirava férias, porque não podia, vendia, sei lá, tinha um monte de coisa para fazer, nunca conseguia. Perdia aniversários, formaturas, casamentos, falecimentos, enfim. Eu vi que minha vida pessoal estava ficando muito para trás. Eu tinha minha faculdade, eu tive que trancar, então não tinha terminado a faculdade. Isso mexia muito comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, sabe? Adoro ir para a sala de aula. Então eu queria terminar a faculdade, não conseguia. Eram muitas coisas da minha vida pessoal que eu vi que eu estava deixando de lado, mas eu precisava continuar trabalhando. Sim, sim. Eu queria continuar trabalhando, nunca quis parar, né? Mas também não podia parar simplesmente, parei, vou embora, tal. Eu precisava
Meu pai tinha falecido, então eu tinha uma família para ajudar, né? A gente não tinha nenhuma outra renda, então cuidava da minha mãe e dos meus irmãos. Enfim, fui suportando aquele mal que começou a me fazer mal, sabe? Eu acho Legal. que comecei a Mas esse ficar é o começo infeliz. de tudo. É o começo de muita gente, assim, numa transição. Agora, e os passos que você deu para fazer essa transição? Aí foi o despertar, né? Foi aquele assim, uau. Foi quando eu percebi que eu estava infeliz. E aí, quando você está infeliz, você começa a buscar, né? Por isso que eu digo que é um processo, porque não é da noite É, para o dia. Então, eu acho que assim, não. o meu processo foi assim: eu percebi que eu estava infeliz, eu sabia que eu precisava fazer outra coisa, mas não sabia o quê. E aí, eu tinha contrato ainda, e aí eu conversei com a minha direção e falei: olha, eu quero voltar a fazer outras coisas, eu quero falar sobre outras coisas, onde eu tô eu não consigo, posso ir atrás? Afinal, eu tinha os chefes, né? Sim, E aí sim. a resposta foi sim, pode. Legal, acho que você tem que ir atrás mesmo, porque eu vi que onde eu estava eu não ia conseguir fazer muita coisa. E aí eu fui atrás e comecei a procurar produções fora da empresa, né? Então acabei. Aí quando meu contrato acabou, meu contrato encerrou, a gente não renovou, eu fiquei mais uns 3 meses que eles me pediram para ficar, e eu estava na Ana Maria na época. Fiquei mais 3 meses lá e saí. E aí, quando eu saí, eu comecei a esse processo sobre o que eu quero falar, né? Qual é a minha voz. E o engraçado é que nesse momento eu entrei no meu canal do YouTube, que era um misto de várias coisas assim, e apaguei tudo. Falei, agora eu vou apagar tudo, porque eu quero descobrir a minha voz. Eu quero saber sobre o que eu quero falar. Só que você não consegue descobrir se você não descobre quem você é, né? Isso aí. Eu acho que tudo começa daí, assim. Eu gosto Enfim, muito do. Tem um treinamento que eu fiz do Tony, que ele até chega a comentar sobre isso no DWD, que é o Date with Destiny, que está na Netflix. Todo mundo. Aconteceu comigo, procura isso, procura aquilo, faz aquilo e tal, e aí você se vê numa ansiedade, numa ânsia de buscar um monte de caminhos, quando na verdade, assim, que é o who you are, que é quem você é. quem você É é. isso, quem você Então, é. nessa minha busca, eu acho que eu tive algumas fases. A primeira fase é a do, posso Hum. falar palavrão? Pode, claro. Ferrou! Ah, Sabe quando você acorda e não tem que ir lá bater o cartão? Imagina, trabalho carteira assinada desde 12 anos. Então eu acordei e falei assim, um- o que eu faço? Não tem ninguém me mandando fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. O que eu faço? Eu fiquei naquela fase perdida, naquele limbo, né? sei. Aí, como boa ariana que sou, o que eu Hum. fiz? Me inscrevi numa maratona. Nunca tinha corrido na vida. Eu falei, Muito bom. eu preciso de um objetivo na vida. Eu vou me inscrever numa maratona e aí eu vou começar a treinar. Aí eu vou ter o que fazer. Muito bom. Aí, é claro que a atividade física sempre esteve presente na minha vida. Então, eu sabia que era Sim. uma coisa que eu precisava fazer para não cair na depressão. Porque eu acho que quando você fica um pouco perdido e não tem um objetivo, eu, pelo menos, eu começo a me sentir mal. O ser humano Aí, então, necessita o ser humano necessita ser útil. Muitas é, vezes as pessoas morrem até 5 anos depois de se aposentar, não por causa do dinheiro, é por causa do senso de não utilidade. Nós então. precisamos ser E eu, úteis. e eu sempre produzi, e de repente, e aí esvaziou. É. Aí eu passei por esse limbo aí que eu fui correr maratona, virei Correu? corredora, Correu? Correu? Legal. corri meia maratona. Maneiro, que legal. Eu fui subindo, lógico, né? Fui fazendo provas menores e tal, até que eu corri 21. Aí eu corri 21, falei, pronto, chega. Agora eu vou correr só por diversão. Mas aí Legal. nesse processo eu fui buscando coisas que tocassem o meu coração. Então, me chamaram para apresentar um programa um programa gringo, passou numa TV americana. E eles vieram para o Brasil produzir aqui, e era sobre
as suas raízes, a sua árvore genealógica. Então eram 6 jovens, como se fosse um game, né? Competindo para descobrir as suas raízes. Então tinham várias provas. Então, assim, era um programa família, Tá. sabe? Então envolvia o participante conversar com a avó, fuçar o álbum de fotos antigos e descobrir uma receita de não sei o que. Então, assim, envolvia toda a família. Achei o máximo aquilo legal, buscar as raízes, quem eu sou, né? Hum, Tava, tinha tudo a ver com a fase que eu estava vivendo. Apresentei esse programa, depois eu fui rodar um documentário no Brasil, rodando as capitais do Brasil, falando sobre a cultura regional. Então, através dos mercados municipais e das comidas regionais que são vendidas nos mercados das cidades, a gente contava a história de um povo e a história através da história gastronômica, né, dos costumes. Foi super legal, a gente ficou meses viajando no Brasil e gravando esse documentário que foi ao ar na TV Brasil. legal. Então, assim, comecei a me engajar e nisso, escrevendo projetos meus. E todos os projetos que eu escrevia, em parceria com produtores amigos meus, tinha a ver com relacionamento. Aí eu vou começar a contar para você como que chegou a Celebrando, né? Ah, Como eu liguei os pontos. E aí eu mostrava para uma amiga sempre, ela falava assim, nossa, mas você gosta de falar sobre relacionamento, né? Tudo tinha a ver com que casais, legal. namoro, com casamento, tudo tava ali envolvido. Nessa temática, né? Tava ali presente. E... Mas esses projetos nunca foram para frente, sabe? E aí você começa a batalhar por você, né? Porque você produz, você faz tudo, Sim, enfim, escreve. Nesse meio tempo, eu voltei para a faculdade, me formei, fiz pós-graduação, fiz ótimo. vários cursos, voltei a ler, assim, fui me conectando com as coisas que me reconectando, né? Com as coisas que me faziam bem. Já tinha conhecido o Edu, né? O meu marido. Sim, A gente foi morar junto, acho que 2 anos, com 2 anos de relacionamento a gente foi morar junto, a gente pensava em casar. E aí comecei a olhar os casamentos de uma forma diferente, né? Quando você vira. Ele não tinha me pedido em noivado, não, tá? Em sim. casamento. Tava não. Mas a gente falava, casar, como que seria? Então, quando eu ia para os casamentos, eu já Você olhava já assim, olhava. ai, essa decoração eu acho legal, isso aqui eu acho legal. Você já muda o olhar. Muda. Só que demorou muito pra gente casar. Assim, era uma ideia, acho que mais minha do que dele. E só que a gente começou a olhar, e a gente ficava pensando, mas aí vários projetos foram acontecendo profissionais na minha vida, na vida dele, e a gente foi deixando de lado essa ideia, casar, fazer um casamento. Mas eu comecei a olhar diferente, né? E foi uma época que vários amigos casaram. Eu fui madrinha de várias amigas. Isso acontece muito, né? Aquela época É a que fase, muita gente né? casa, muita gente acontece um monte de coisa, e aí, imagina, É, seu celeiro de pesquisa estava ali, né? mas assim, eu não tinha nem ideia, tá? Não tinha nem ideia. E eu sempre gostei de escrever, sempre escrevi poesia. Na época do colégio, eu participava de concurso, aí ganhava os concursos de escrita. Que Sempre legal. amei isso. Até perguntei para minha mãe outro dia do que eu gostava de brincar quando eu era criança. Porque aqui com o Gabriel, né, a gente fica inventando brincadeira. Aí perguntei, mãe, eu gostava de brincar de quê? Ela, de escrever redação. Tá aí, ó. E aí, é, já tinha feito discurso em casamento de amiga, escrevia carta de amor para as amigas entregarem para os namorados, já tinha escrito, ajudado a escrever votos, assim. Mas isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, num desses casamentos, eu vi uma celebração diferente. Na verdade, eu vi muita coisa que eu não gostei, Sim. né? Então eu olhava assim e falava, nossa, coitados, gastaram uma grana nesse Grande. casamento, tô esperando tanto por esse dia, chega aqui, o celebrante fala uma besteira dessa. Erra o nome do casal. Eu ficava indignada, porque eu não queria aquilo no Caraca. meu casamento. Sim.
E aí um dia eu vi uma celebração diferente, foi uma amiga que celebrou, a amiga da noiva que celebrou, e eu achei tão legal aquilo. E era diferente, tinha poesia, era uma fala mais coloquial, né? Não tinha aquela solenidade toda, não era uma figura de voz impostada, tailleur, nada disso. Eu achei tão legal, fui lá e dei os parabéns para a menina. E ela falou: ah, não, sou amiga da noiva, tal. Ah, legal. Mas também até aí não tinha tido essa ideia. Uma amiga me pediu para celebrar o casamento dela, porque o marido dela, na época noivo, já tinha sido casado, era divorciado. Então eles queriam só fazer um negocinho na praia. Daí ela pediu para eu celebrar. E eu falei para ela: não, imagina. Não, se você quiser, eu escrevo alguma coisa para você, mas celebrar o casamento? Não, eu falei para ela: não. E aí, quando que aconteceu aquele momento que desce a luz, né? Aquela luz do céu, assim. É. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube e eu vi uma jornalista falando sobre, dando uma entrevista. Nem lembro sobre o que que era. E era uma jornalista que eu admirava muito, mas ela era de jornal impresso, então eu nunca tinha visto o rosto dela. E aí, quando eu ouvi ela falando e a apresentação, né, que seria ela que iria dar a entrevista, eu parei para assistir, porque foi aquele randômico de vídeos no Sim. YouTube que começa um, começa, passa o outro, passa o outro. Não sei o que eu estava fazendo lá e ficou rodando no YouTube. E de repente chamaram o nome dela, eu olhei e aí fiquei assistindo a entrevista dela. E aí chegou no final da entrevista, ela falou assim: ah, eu tenho um projeto de histórias, né? Que eu escrevo histórias de amor sobre os casais e tal. E aquilo ali juntou todos os pontos para mim, fez todo sentido. Falei: o quê? Ela é jornalista e ela escreve histórias de amor para casais. Mas ela não era celebrante, não. Ela escreve história de amor dos casais. Que coisa incrível! Gente, é tudo que eu gostaria de fazer. E aí, nesse momento, eu pensei: estou ficando muito louca. Escrevi para uma amiga que trabalha no mercado de casamentos e falei: o que você acha dessa ideia? Ela falou assim: eu acho muito legal você ser celebrante. Aí eu: não, mas não é. Não tô falando de ser celebrante, eu tô falando de escrever histórias. Ela: ah, mas por que que você não celebra? Já que você é apresentadora, você trabalha com voz, você trabalha com texto, você é repórter, né? Já que você vai escrever a história, por que que você não celebra? E eu: Hum. nossa, será? E aí essa amiga que me chamou para celebrar, acabou que ela não se casou naquele ano, porque a mãe dela faleceu. Hum. E aí eles adiaram. Depois de alguns anos, o pai também faleceu e eles adiaram de novo. Enfim, quando eles se casaram, eu já tinha celebrando a minha Caramba. empresa e eu fiz o casamento deles, já tem acho que uns 2 anos, e acabei fazendo realmente a celebração como celebrante e tudo. Mas a ideia surgiu assim, sabe? Eu liguei os pontos, porque para mim, eu sou católica, venho de uma família super católica, né? Inclusive, quando eu falei para minha mãe da minha ideia, ela falou assim: mas filha, você vai ser o padre? E era isso que eu tinha na cabeça, assim, que o celebrante era o padre. Mas é o que eu tinha também na cabeça Eu até cresci conhecer vendo uma o menina. padre celebrar É, isso casamento. aí. Eu vi uma celebração de um casal que era evangélico, eu achei muito legal, porque era muito diferente da igreja católica. Então, assim, teve apresentação de dança, teve apresentação de música no meio da cerimônia. Tudo bem, que para mim esse é um pouco exagerado. Foi Sim, mas. longa a cerimônia, mas eu achei super diferente. E aí, quando eu juntei os pontos, né, que existiu o papel do celebrante, que fazia uma cerimônia de uma forma diferente, mais contraída, tá? Que uma jornalista que eu admirava muito trabalhava com histórias de amor e eu pensando na bagagem que eu já tinha da TV, com tudo que eu acreditava e no fim, reunindo tudo, tem tudo a ver com os meus valores, né? Que é família, relacionamento, enfim, a primeira vez que eu fiz uma celebração oficial, eu, quando eu vi os noivos indo embora, assim, depois do beijo, oficial que eu digo é o primeiro casal que
me Sim, contratou, que eu não sim, conhecia, sim. que não era amigo, nem amigo de amigo, para mim fez todo sentido ali, sabe? Eu percebi que eu toquei o que eu faço e com os talentos, enfim, que eu recebi, né, nessa vida, Sim. que eu desenvolvi ao longo da vida. Com isso, eu consegui tocar para sempre a vida de um casal, sabe? Para sempre, o que eu fiz, o trabalho que eu fiz aquele dia, vai ficar para o casal e para todo mundo que estava lá, né? Então, assim, eu senti uma satisfação enorme, até mais do que falar para, sei lá, 1 bilhão de espectadores na televisão, falar para, sei lá, 150 pessoas, senti que fiz diferença na vida daquele casal. Isso é Então, legal porque quando você fala isso, é o que a gente fala do Ikigai, do flow, de qualquer coisa que se assemelha a isso, que é o prazer, né? É aquelas coisas que você fala assim, eu faria até de graça, mas ainda bem que eles me pagam, porque eu faço de é, tão bom grado e tão felicidade, é, eu brinco assim, as pessoas me pagam para fazer algo que eu amo, que é mentorar, ou palestra de vendas, ou workshops, você, quando você vê aquele momento dos noivos indo embora, aquela primeira vez, falou assim, é aqui, aqui é o meu é, lugar. Eu é, faria isso de graça e eles ainda me é, pagam, porque eu estou é. feliz, eu quero ver a felicidade das pessoas. O meu maior questionamento, assim, na fase do limbo era esse, assim. Não é que eu não gostasse do que eu fazia, eu sempre amei Não, fazer o que eu não é. fazia. Só que eu estava fazendo o que eu gostava de fazer num lugar que não era para mim, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Não era ali que era para eu colocar o meu esforço, o meu Sim, o seu talento, talento, o a meu sua energia. conhecimento, a minha Porque energia. assim, Vamos colocar assim, a é, minha energia. mas ali é uma excelente escola, né? A TV Globo é uma excelente É, escola, você conhece bons parceiros, você conhece boas pessoas, outras nem é, tanto, e aí você ganha casca. Agora, quando você acha aquele momento, você fala assim: é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu sou feliz, aqui eu não quero pedir demissão nunca, nem se eu tiver com 50 milhões na conta. É uma das perguntas que eu faço assim: se o dinheiro não fosse problema, onde você estaria? As pessoas falam: é aqui, eu trabalhando aqui. Você vê que ali é a paixão dela, é o amor. E é, aí não tem preço quando você sai de casa chovendo, ou é, deixando a criança, ou levando a criança para ficar no carro te esperando, isso, aquilo, e fala assim: eu vou fazer o que eu mais amo. E é, isso é. faz todo sentido para viver uma vida linda e maravilhosa e deixar um legado no mundo. É. Eu sempre amei o que eu faço, assim, na televisão, inclusive, mas eu tive algumas experiências maravilhosas e outras nem tanto. Então, assim, Sim. eu cheguei numa fase que eu estava infeliz, que eu não ia tão empolgada para o trabalho, e aquilo me fazia mal. E, de repente, eu encontrei um lugar em que eu posso fazer a mesma coisa, continuar desenvolvendo essas coisas, né, que a Sim. gente, Desenvolver o teu a- talento, desen- o teu que a gente brilho. aprendeu. Sim. E ao longo da carreira, enfim, porque na carreira você faz várias coisas, eu já fui até dona de loja de roupa, então acho que toda essa bagagem a gente traz, né? Vem agora, porque você sabe a dor do empresário, você sabe como é que mandar para a fábrica isso, receber, comprar, pagar em 3 boletos, Arrumar isso, aquilo, vender, arrumar estoque, estoque, tudo isso. fazer Isso, vitrine. fazer vitrine, E olha, eu sempre fui caramba. muito assim, então, eu sempre fui muito de querer estudar e eu mesma fazer as coisas. Acho que é a Ariana, assim, controla tudo, né? Então eu sempre quis aprender para eu poder ao menos saber o que pedir, né? É. Então eu Isso é fui, muito dos nossos pais, né? Saiba fazer para saber mandar. é, então eu fui fazer pós-graduação em comunicação e mídias digitais, marketing em mídias digitais, porque eu sabia que eu tinha um feeling de que eu ia precisar disso no futuro, e como a gente vê hoje, né, o digital Tá aí. tá aí. E, enfim, não paro de estudar, assim. Tô doida para fazer uma segunda faculdade, uma segunda faculdade, mas esperando o Gabriel me dar uma chance. Não, não. Vende um pouco mais. 2021 aí vão ter muitos casamentos a chegar para você. Tem que investir em marketing mesmo, tem que investir em conexão, tem que investir. E as pessoas que estão aqui na live, Giovana, assim, ai,
pô, mas eu não tenho coragem de fazer uma live, eu não tenho coragem de me expor. Gente, vai lá e faz. Você tem um brilho que as pessoas querem estar com você, querem ouvir você e você não dá essa oportunidade. O que nós estamos falando aqui, ou fazendo aqui, como eu estava numa live também mais cedo, também tinha as minhas vergonhas. Eu não quero saber se a cara está amassada de manhã, se não está amassada. O que vale é o conteúdo e as oportunidades que aparecem. Muita gente fica assim, eu não fiz a primeira, e aí depois, quando ouve isso da gente, fala assim, cara, eu vou lá, eu fiz a minha primeira, escreve pra gente, ó, se puder, convida pra gente ver se a gente consegue ver. Porque às vezes é o primeiro passo, mudar, mas eu estava igual a Giovana, não sabia o que queria, mas eu preciso do meu emprego. Ok, você vai continuar precisando do seu emprego, mas você consegue se dormir meia hora menos por dia, ou não procrastinar meia hora por dia, durante um ano você vai ter produzido para você 180 horas. Com 180 horas é certeza. mais que um MBA. Então, dentro Aham. daquele foco, se for fazer roupa, se for fazer bolo, se for montar a tua fábrica de livros, Com consertar certeza. computador, fazer vestido. Então, eu falo muito isso para as pessoas. Acho que é o ato de É. começar. Não foi fácil Eu você acho fazer essa que transição. ai, quem tá aí? Eu nunca Essa aqui tive é a medo de. Sofia. Sofia, É a Sofia lá. Tá Sofia te é chamando lá. tímida. Agora ela vai ouvir. Sou agora. Sofia, Ó, tia Giovana. oi, Oi. coisa linda. Ai, que gostoso. Isso é bom, né, trabalhar em home office? Oh, delícia. Ontem, o que que a gente fez, filha? Ontem a gente brincou muito e trabalhou pouco, não foi? Ontem eu brinquei de jogo da memória, de pole, de jogar Ah, eu bola. De que mais, de filha? pole. De desafio. De quê? De alguma coisa. Andou de moto comigo aqui no condomínio. Cada dia sim, dia não, eu pego a moto e aí a gente tem a montanha-russa na moto, né, filha? Andou de moto. Eu tô pós-graduada em Peppa, Ô, filha, até lá, às pós-graduada 6h30, né? Porque ontem... em Mundo Bita. Pode me perguntar qualquer coisa que eu sei. Mas eu acho que tem que se arriscar mesmo, porque assim, não é que eu não tenho medo. Claro que a gente tem receio, Sim, mas eu sim. nunca penso, eu nunca penso muito no resultado negativo. Eu acho que se for negativo, pelo menos você foi lá e tentou. É. E você aprendeu que aquilo ali não é para você, sabe? Eu costumo dizer que fracasso é igual aprendizado. Então, assim, você não tem derrota, você tem aprendizado. Eu já perdi muito dinheiro, investi um monte de coisa, já investi em negócio. Só que você me deu uma casca para falar de tanta apaixonada pelo projeto. Eu vou falar para ela, eu já estive apaixonado pelo projeto e perdi tanto dinheiro quanto você vai perder. Não Uhum. faz isso agora. Orienta isso, planeja e tal. Só que, assim, ela tá apaixonada pelo projeto dela. E eu já vivi isso, porque às vezes a gente fica cego, não olha para o lado. Uhum. Por mais que seja uma área muito promissora pós-pandemia. Você já sabe que caminho trilhar para ser uma repórter, que caminho trilhar para ser uma celebrante e que caminho não trilhar para ser alguma coisa que você não quer. Porque a gente já quebrou a cara. Então É porque é as um, pessoas costumam ver o sucesso como um lugar que você ou você alcança de primeira ou você não vai, né? Ou tem que ter sucesso ou então não vou. Mas não sabe o tanto de nãos e, enfim, né, de erros que a gente faz até acertar e alcançar o sucesso. tem Não tem tem como chegar no sucesso sem ter alguns percalços, alguns tropeços, perdas, perda. obstáculos, muitas perdas para chegar até aqui. Como você falou, quantas festas você perdeu, quantos casamentos você perdeu, quantos velórios você perdeu, e que às vezes a gente se degladia dia a dia por ter perdido aquilo, por não ter vivido Uhum, aquilo, aquele momento. uhum. Mas passou e essa experiência fica. E esse Serve é o para caminho muita coisa. mais Eu legal da acho história. que, eu acho que No meu principalmente as pescoço. dificuldades é que levam a gente ao crescimento. Porque quando a gente elogia, você fala, ah, legal, ok. Ou então fica ali massageando seu ego, né? Nossa, É, como eu sou maravilhosa, nossa, como eu sou perfeita. Mas isso não te leva a nada, né? nada. Por isso que sempre quando eu termino um trabalho, seja na televisão, como atriz, como apresentador, como repórter, como celebrante, eu gosto do feedback. Então, eu não sei, acho que você viu eu fazendo isso num evento que a gente se encontrou e estava com a Raquel. Sim. Raquel, critica a Raquel. Raquel Eu do vi, eu Assim vi, Como eu vi, Realiza. eu vi.
Não, mas não tem nada para falar. Não, mas tem, mas fala. Porque se ela me fala um detalhe, eu posso melhorar. Se Sim. ela fala uma coisa que eu não fiz direito, eu tenho oportunidade de mudar. Mas se ela não me falar, eu vou continuar fazendo, né? Então eu busco até o erro. Onde está o lugar em que eu posso melhorar? O que eu posso fazer melhor? Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Eu acho que assim, esse é a cabeça dos campeões. Eu estava agora, ia dar um livro de presente não, ia jogar na sala de leitura aqui do condomínio. E aí comecei a ler o livro, que é um livro de Michael Jordan, que estava numa parte muito. Eu parei esse livro há um ano atrás, estava no livro, uma parte muito técnica ali de negociação. Aí eu avancei 2/3 do livro ali, da parte que faltava, aí entrou numa parte que eu gostei, e aí fiquei de 200, talvez 200, 180 páginas de ontem e hoje. E ali eu já marquei, o livro não vai sair daqui do escritório, porque eu vou transcrever ele, porque ele conta uma história. E aí tem o Michael Jordan falando, ele fez uma temporada e depois ele voltou para o primeiro técnico dele, porque é a única pessoa que falava a verdade para ele. Porque nenhuma das pessoas que estavam do lado dele falava a verdade. O que ele precisava melhorar. Olha, eu acho que quando a gente chega no sucesso, isso acontece. Você se vê rodeado de pessoas, e vamos chamar de bajuladores. Sim, sim, sim. Só te bajulam, você é maravilhosa, você é perfeito, você é isso, você é aquilo. Só quem viu você lá no início, né? Que te conhece, realmente tem essa coragem. Então, eu acho que eu sempre estive rodeada de pessoas que eu sabia que eu podia ouvir verdades, sabe? Meu pai era um cara que, coruja, pai coruja, sempre falava bem, me elogiava. Minha mãe sempre me criticou. Ah, tava legal, mas tal Mas, coisa não ficou boa. Então, eu sempre tive isso em casa. Você não deveria ter feito de tal jeito, né? Então, puxões de orelha. A minha agente, ela trabalhou comigo na Angélica. Ela me conhece desde 12 anos de idade. Então, a gente tem um relacionamento tipo de irmã, né? legal. Irmãs, assim. Então, briga, puxa a orelha, ou não, incentiva, enfim. Eu acho que isso é importante também. Você ter alguém do seu lado, seja uma pessoa, um companheiro, um amigo, até um profissional como você, um coach, que possa Sim, sim. dizer, ó, esse caminho que você está indo não é legal, né? Eu sou Mariana, e a Ariana costuma se jogar de cabeça nas coisas, então eu já quebrei muita cabeça. Então, antes de e é verdade, arianos costumam bater a cabeça Ah, nos é? lugares. Sim. Bate nos lugares, assim. Sempre tá batendo a cabeça. É, do carneiro, né? Que tem o chifre, fica dando Sim, sim, cabeçada. sim. Mas quando eu resolvi, quando eu comecei a idealizar celebrando, eu falei, ok, acho que esse é um caminho legal. Eu já tinha celebrado da minha amiga, já tinha falado em casamentos, e aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Será que eu já me divulgo? Será que eu monto a empresa? Então eu fui muito devagar e muito silenciosa, porque eu queria ver onde eu estava pisando, sabe? Acho que isso também acontece, assim, depois de um tempo de experiência, você vai vendo que você também precisa ir com calma. Mesmo você, como você falou, apaixonado pelo projeto, Sim, sim. eu fui com muita calma para entender onde eu estava pisando. Eu queria oferecer um serviço de qualidade. Eu queria criar um conceito que estivesse alinhado com os meus valores para os noivos entenderem o que eu estava oferecendo como serviço. E eu comecei a trabalhar assim, sabe? Eu cheguei muito devagar no mercado, conhecendo as pessoas devagar, assim. Então, até hoje, assim, tem muita gente que não sabe que eu celebro casamento. Não, é por isso que também fiz questão de fazer a live com você. Eu falei assim, para mais pessoas entenderem, saberem. Muitas pessoas estão casando, muitas pessoas vão casar ano que vem e que Uhum. precisam de bons profissionais, de um melhor olhar, uma coisa mais. Dá um wide, É, é isso. Vamos expandir é. consciência e trazer você para mostrar um pouquinho esse, tanto da transição quanto do celebrando. Uhum. Então, eu fui com muita calma, assim, porque o trabalho do celebrante, ele é um trabalho de exposição do seu eu, Né? né? Você está contando a história do outro, mas você está expondo o seu interior, né? Isso é uma coisa doida. Não é só, estou me expondo porque eu estou falando na frente das pessoas, não é isso. É Não, porque claro que a não. história dos noivos, né?
o sentimento, aquele amor, aquele sentimento, ele é traduzido através do que eu acredito, que eu sinto. Né? Então, é um trabalho de exposição do meu eu também. E isso é difícil, tem gente que não é capaz. Né? Não, Então, isso assim, não é uma tarefa fácil. você se colocar num texto, né, você traduzir aquela ideia, aquele sentimento dos dois através das suas palavras é uma forma de exposição do seu eu. Então, as pessoas veem muito você, né? Tem filtro. Dos personagens, vamos chamar assim, dos personagens do casamento, quem mais aparece? A celebrante e o DJ. É, Mas a celebrante está ali na frente de todo mundo, o DJ às vezes fica lá atrás da case. mas é que ele não expõe muito os Não, ele não pensamentos, expõe nada, né? ele é aparecer. O personagem que aparece. Agora, o É. celebrante, não. O celebrante, 100% do foco está nele e nos noivos. Mas eu gosto de dizer o seguinte, assim, eu acho que tem muita gente que fala assim para mim, nossa, tem tudo a ver o trabalho de celebrante com você, porque você fala na televisão, você é apresentadora, você é Não, atriz. Eu falo, não, ali não é um palco. não é um palco. Muito pelo contrário, né? O holofote não está em mim. Eu não tenho que aparecer. Quem aparece são os noivos. E quem é o protagonista? É a Isso história aí. dele, né? Então eu tenho que trabalhar para a história aparecer. Se é o contrário, tá tudo errado. Então, Tá a tudo pessoa que errado, é pensa verdade. assim, eu sou desenvolto, eu falo, eu não tenho vergonha, então eu vou ser celebrante. Tá errado. Tá Porque errado. não é o seu palco para você fazer o seu show, Não é mesmo. né? E quando acaba, talvez, quem já experimentou, talvez ali fazer alguma coisa, pode ter sentido isso. Quando acaba, você não tem aplauso. Você não sabe se o seu trabalho foi muito bom. Nossa, que lindas palavras. Ninguém faz isso. Todo mundo vira as costas para você e vai embora. Então, se a pessoa está ali naquela posição querendo aplauso, está no lugar errado. Vai Tá no fazer lugar. teatro, vai Verdade. fazer televisão. Porque eu gosto de ver essa posição do celebrante como a de um canal, né? A gente usa os nossos talentos, né? O nosso know-how, tudo que a gente conhece, da parte técnica e da vivência de vida e de espiritual para alguns, né? Para ser só um canal para colocar a história dos noivos como protagonistas. Então, assim, quem acha que sou engraçadinho, sei fazer piada e posso celebrar um casamento, pode até celebrar. Mas eu, na minha opinião, Não é só você, não. está no lugar errado. Porque os cerimonialistas não gostam, os noivos não gostam. Porque é um momento que é isso, a história aparece, o contador da história não é o protagonista ali são os noivos com aquele entrelaçamento da história. E quando a plateia se diverte com aquela história, é a hora que o teu trabalho apareceu sem você aparecer. E aí sim você fez aí sucesso. É o seu sucesso. Aí é o seu sucesso. Que aí tem que ter uma humildade muito grande de reconhecer que aquele não é o seu palco. Tem que ter um desapego muito grande, porque aquilo ali não é seu, aquilo ali é dos outros. O sucesso, eu acho que vem daí, desse momento, assim. Eu não apareci. Quem apareceu foi a história. É verdade. Eles se emocionaram com a história que eu contei, mas a história deles. Aí eu só consegui traduzir isso muito bem feito. Verdade. E aí sim você tem o sucesso. E eu acho que a gente está chegando nos nossos 55 segundos que faltam para a gente terminar. Quero deixar aqui, tá tão gostoso assim, só para eu deixar ela registrada também nas próximas 24 horas para as pessoas assistirem. Depois eu vou salvar e te mando via WeTransfer também. Vou botar no canal, vou botar lá nas nossas mídias lá. Super obrigado. Obrigada, viu? Passou tão rápido assim. Passou muito rápido. Galera, quem quiser então, celebrante de casamento, Giovanna Tominaga. Eu vou aqui, lá. faltam 28 segundos, só para eu Celebrando salvar essa live amor. E deixar. Como é que é o site? Celebrando Amor. Celebrando Amor. Entra lá, vocês vão conversar com a Gi. E aí, Giovanna Tominaga no Instagram, pode escrever direto lá no privado. Gi, um beijo enorme, que faltam 10 segundos. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estiveram aqui. Beijo pelas mensagens lindas. Tchau, 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 tchau.